do pastor Manassés, que voltou ao hospital, que nós estejamos em oração pelo pai da Tânia. Se hoje você tivesse que fazer uma lista simples de 15 coisas que você iria colocar nessa lista, de 15 coisas que você ama na vida. 15 coisas que eu amo nesta vida e que entrariam nessa minha lista de coisas que são especiais, que eu amo, que tem valor para a minha vida. Será que uma dessas 15 citadas seriam a palavra de Deus? Olha, uma das 15 coisas que eu amo é a palavra de Deus. Será que na sua lista de coisas que você ama, a Bíblia entraria? Será que alguma coisa relacionada a Deus, a vida espiritual entraria? Ou você somente focaria nas coisas dessa terra? Coisas pessoais. Por que será que eu amo a palavra de Deus? Por que será que nós lemos a palavra de Deus? Próximo domingo, segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia. Se não fosse a pandemia, neste momento, como igreja, nós estaríamos dividindo em classes para a nossa escola bíblica, onde nós temos classes de várias faixas etárias, com o único só propósito, cada um da sua forma, com a sua abordagem, mas o propósito é estudar a Bíblia, aprender da Bíblia, crescer no conhecimento da Bíblia. E por quê? Porque lemos, porque estudamos, porque nós amamos a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 97 ao 104, mostra a resposta a essas perguntas. Esse texto apresenta um homem que amava a palavra de Deus. Apresenta um homem que de fato tinha a palavra como algo muito valioso na vida dele. Apresenta um texto de um homem que ama a palavra, a lei, os testemunhos. E a pergunta é, eu e você, amamos também a palavra de Deus? O salmista diz, quanto eu amo a tua lei. E aqui nós vemos o homem que ama a palavra de Deus. E o homem que ama a palavra de Deus, ele estuda a palavra. Olha o versículo 97. 119, 97. Você vai acompanhar na sua Bíblia e também aqui na nossa tradução. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é minha meditação em todo dia. Na versão século 21, o dia todo. Ela ocupa a minha mente. O salmista está mostrando que o homem que ama a palavra de Deus, ele medita e estuda nesta palavra. E ele declara, quanto eu amo a tua lei. A gente precisa entender algumas coisas quando a gente vê essa expressão amor. O salmista expressando que ele ama a palavra de Deus. Primeiro, quando nós falamos de amor, nós não estamos falando de um sentimento, de emoções. Nós estamos falando de devoção. Não era só um sentimento, uma emoção que ele tinha com relação à palavra. Quando a gente olha esse uso da palavra nas Escrituras, nós vemos que esse quanto eu amo a tua lei, é o salmista dizendo quanto eu tenho devoção, respeito pela palavra do Senhor. Se você pesquisar então nas Escrituras, você vai ver que Israel, a ele foi ordenado amar o Senhor de todo o seu ser. E amar ali era com toda devoção. Israel, vocês precisam ser separados para Deus, de todas as outras nações, de tudo que é mal. Quando Jesus ordenou aos seus discípulos amor uns aos outros, amá-los uns aos outros, ele estava falando que devemos ser devotados, comprometidos uns com os outros. Não era só um sentimento, uma emoção. Era um compromisso. Quando os maridos são ordenados, lá em Efésios 5, a amar as suas esposas, da mesma maneira como Cristo amou e ama a sua igreja, está falando que nós devemos ser devotados às nossas esposas, comprometidos,
respeitando, cuidando. Não é só um sentimento, uma emoção. Quando o salmista aqui diz que ele ama a lei de Deus, não é só uma declaração sentimental, mas ele está dizendo que de fato ele tinha uma grande devoção e compromisso com essa palavra. Não era só uma declaração de que eu gosto da palavra de Deus. Eu acho interessante essa palavra. Eu acho algo prazeroso de vez em quando ler a lei. Não, ele está dizendo que de fato ele tinha grande devoção, compromisso com a lei de Deus. E ele então diz, quanto eu amo esta lei. O quanto de fato ela é importante para a minha vida. E é por isso que ela é minha meditação todo dia. E aí ele usa uma outra palavra que hoje a gente precisa tomar muito cuidado com ela, que é a meditação. De acordo com a nossa cultura hoje, meditação é você relaxar a sua mente até que você tenha pouco ou nenhum pensamento nela. Porém, as Escrituras, meditação bíblica, é você concentrar intensamente a sua mente na palavra de Deus. O objetivo da meditação secular é você esvaziar a mente. O objetivo da meditação bíblica é você preencher a mente com a palavra de Deus. Portanto, quando você vê essa palavra, minha meditação o dia todo, meditação bíblica é a prática de nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, com o propósito de nós aplicarmos aquilo que estamos meditando em nossa vida no dia a dia. A meditação bíblica é um ato voluntário de nós refletirmos, pensarmos sobre aquilo que nós estamos aprendendo das Escrituras. Não é nada relacionado à prática de misticismo ocidental que a gente vê nos dias de hoje como a meditação secular. Nós estamos vendo aqui de uma meditação onde você vai encher a mente com a palavra de Deus. Aquele texto que mexeu o seu coração e você vai pensar nele, refletir sobre ele, orar sobre ele, encher a sua mente e o seu coração com esse texto. Nós vivemos hoje num tempo de muitas incertezas. Muitas certezas hoje são incertas. Muitas coisas que eram erradas hoje estão se transformando como se fossem certas. O mal se transformando em bem. Coisas essenciais hoje não são mais essenciais, são desnecessárias. Contratos sendo ignorados. A palavra humana não tem mais valor, mas a palavra de Deus ela continua a mesma. Por isso que a gente pode sim encher a nossa mente com a palavra de Deus. E o salmista está nos mostrando aqui que ele amava a palavra de Deus. E por amar a palavra, ela era a sua meditação todos os dias, durante todo o dia. Olha o versículo 98, 99 e 100. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, dos que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Ele aqui ensina 3 verdades nesses 3 versículos. Primeiro, a palavra de Deus, a leitura da palavra, a meditação na palavra, ela vai nos tornar mais sábios do que os nossos inimigos. Ela vai dar a nós mais visão do que a todos os nossos professores. E ela vai nos fornecer compreensão muito mais do que as pessoas já de idade, os anciãos, aqueles que de fato têm já uma experiência de vida. O salmista está dizendo que a palavra de Deus se tornou parte do seu próprio ser, da sua própria vida. Ele vivia através dela, pensava nela, aprendia com ela, colocava ela em prática. E o tempo que ele gastava meditando, investia estudando a palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, fazia com que ele se tornasse uma pessoa sábia. E aí a gente precisa entender esses 3 versículos também da forma correta. O salmista aqui não está se gabando de que ele era mais sábio do que os outros, só porque ele lia a Bíblia. Não é isso que ele está ensinando. Ele não está dizendo, eu tenho mais compreensão do que os professores, do que os anciãos, porque eu leio a Bíblia, eu sou mais inteligente do que eles. Não. O seu ponto aqui era que a palavra de Deus, os testemunhos estavam na sua mente, era uma meditação constante na vida dele, e isso fazia com que ele fosse mais sábio.
não era só um conhecimento intelectual. Alguém já disse o seguinte: sabedoria não é sobre o que você sabe. Sabedoria não é tanto sobre o que você sabe. Sabedoria é o que você faz com aquilo que você sabe. Ser sábio não é sobre o que você sabe. Talvez você sabe muita coisa, mas o que você faz com tudo o que você sabe? Tem gente que tem muito conhecimento da Bíblia, mas o quanto está colocando em prática desse conhecimento? O que tem feito com tudo isso que sabe? Quais são as transformações que ele tem permitido a palavra trazer na vida dele? Ele não está alegando aqui mais compreensão. Ao contrário, ele está dizendo, por eu ter essa prática de estudar e de ler a palavra de Deus, em alguns momentos eu tenho sabedoria, eu tenho muito mais direção de Deus do que essas pessoas. Quando amamos a palavra de Deus, vamos nos superar em sabedoria os nossos inimigos, os nossos mestres e os anciãos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos falar de assar pão. Alguns aqui conhecem o Daniel, né, da nossa irmã Eliene. E quando a gente fala de assar pão não é um conceito difícil. Alguns de vocês assam pão em casa. Os ingredientes são misturados, o calor é aplicado, daí sai aquele pão maravilhoso. Não há nada tão complicado nesse processo no nível intelectual. É só você seguir a receita. Mas, no entanto, porque nem sempre o pão que você faz sai como o pão que o irmão Daniel faz lá na padaria. Qual a diferença? O que falta? O seu intelecto não supera o nosso no que respeita à panificação. Se seguir a receita, todo mundo consegue fazer. Mas a sabedoria, a prática, a habilidade que ele tem em aplicar o conhecimento que ele tem é totalmente diferente do nosso. Porque ele já tem uma habilidade, ele já tem um conhecimento, né, o chamado macete para fazer as coisas de uma forma diferente de nós, que só vamos seguir a receita, mas não temos toda essa habilidade, toda essa sabedoria. Então é isso que o Salmo, nesses 3 versículos, estão dizendo. Que a palavra de Deus ela é superior a qualquer conhecimento de sabedoria humana, em todas as áreas. A palavra de Deus ela é superior a qualquer tipo de conhecimento da sabedoria humana. A palavra de Deus, segundo o salmista, quando ela é lida, praticada, vai nos ajudar a agir com muito mais habilidade, sabedoria no dia a dia e nas nossas decisões e naquilo que a gente fala. Vai nos ajudar a se comportar com inteligência, porque a gente vai ser sábio. Sábio. E de onde vai vir isso? Da palavra de Deus, que nos traz a direção correta de como agir, de como falar, de como se comportar. Então ele está dizendo para nós que é porque ele possui essa preocupação em estudar a palavra de Deus, que a palavra de Deus traz vantagens para a vida dele sobre outras pessoas, não no sentido intelectual, eu sou melhor, para me gabar, para ter um egoísmo, não, mas porque a palavra de Deus vai ajudar a mim e a você a termos atitudes mais sábias no dia a dia, em tudo o que fizermos. Então, o que é sabedoria? Segundo o que esse texto está dizendo, significa termos uma habilidade de aplicar a palavra de Deus diante as alegrias e as dificuldades da vida, como nós acabamos de cantar aqui. A palavra de Deus vai nos dar a sabedoria, vai ser o nosso guia, o nosso manual, para nós orientarmos as nossas decisões em todo momento. E ela vai nos ajudar, então, a ter essa habilidade de aplicar a palavra de Deus quando a gente está bem e quando a gente está passando momentos difíceis. A palavra de Deus nos dá alguns insights, né? Deus, através da sua palavra, nos dá algumas orientações, que é a habilidade de ver as dificuldades e os problemas do ponto de vista de Deus. Através da palavra de Deus, a gente para de olhar somente para as coisas da terra de uma perspectiva humana. A gente começa a ver as coisas de uma perspectiva de Deus. A gente começa a ver Deus agindo através daquilo que a gente está fazendo, experimentando, vivendo. E quando a gente passa tempo com a palavra de Deus, a gente adquire algo chamado discernimento, sabedoria.
Eu começo a perceber as verdadeiras causas das situações. Eu começo a entender de fato o que é pecado, o que não é pecado, que situação vai ser agradável, qual não vai ser, que de fato aquilo eu posso me envolver que vai ser edificante, o que não vai ser. Eu começo a ter compreensão. A palavra de Deus me dá isso. E o que é compreensão? É a habilidade de responder às situações da vida do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista. Se uma pessoa me fere, segundo os nossos dias, o que eu preciso fazer para ela? Pagar o mal na mesma moeda ou até um pouco pior, não é? Quando a gente olha para a palavra, a compreensão da palavra é resolver essa situação de que forma? Pagar o mal com bem. Amar essa pessoa. Orar por essa pessoa. Isso é fácil? Então, nós ganhamos uma compreensão diferente. Quando a gente passa tempo com a palavra de Deus e medita nela, a gente ganha sabedoria, compreensão, discernimento, a gente ganha entendimento. A gente começa a descobrir como reagir quando as coisas saem do jeito que a gente não tinha planejado. Quando a gente não tem esse discernimento, essa compreensão, a gente age pelo nosso impulso natural. Quando eu tenho a compreensão da palavra, eu vou ver que outras pessoas passaram por experiências semelhantes, por situações semelhantes. E através da palavra eu vejo exemplos de coisas que eu posso fazer na minha vida que vão dar certo. E de coisas que eu preciso evitar, porque a palavra já mostra que não deram certo para algumas pessoas. Então eu começo a descobrir como agir, como reagir, como dizer algo e como falar para não criar ofensa. É a palavra de Deus que vai me dar essas orientações. Aqueles que passam tempo com a palavra de Deus vão ganhar sabedoria, compreensão, entendimento, vão ganhar essa orientação que só a palavra de Deus pode dar. Olha o versículo 101 e 102. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Eu desviei os meus pés de todo o caminho que era mau, porque o meu objetivo, eu amo a tua palavra, medito nela todo dia, é obedecer a sua palavra. Nada vai me tirar do caminho de estar obedecendo a tua palavra. Tudo aquilo que me convida a desobedecer a tua palavra, eu deixo de lado. Eu deixo o caminho mau de lado. Eu não me afasto das suas ordenanças, porque é a sua palavra que me ensina, que me instrui, que me dá sabedoria, que me dá compreensão, que me dá discernimento, que me faz ser uma pessoa sábia neste mundo, sobressair sobre outros, na forma como age e reage às circunstâncias da vida, não por conta da inteligência, mas por conta da sabedoria que a gente recebe de Deus, através da sua revelação, da sua palavra. Só que como no dia dos juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai ver isso, as pessoas gostavam de fazer o que era certo aos seus próprios olhos. E hoje muitas pessoas também querem fazer as coisas que são certas aos seus próprios olhos. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus nos mostra que há um jeito certo e há um jeito errado de se fazer as coisas. E geralmente alguns querem deixar a palavra de lado porque não querem ser confrontados, querem continuar fazendo as coisas do seu jeito, o que é certo aos seus próprios olhos. E a palavra de Deus vai nos mostrar que nem sempre é assim. Em alguns momentos a gente tem que se apartar do caminho mau, deixar o caminho mau, não colocar os nossos pés em caminhos perigosos, que segundo Provérbios parecem ser caminhos direitos, mas no final são caminhos que nos levam à morte. Jesus, na sua oração sacerdotal, antes de orar, antes de dar a sua vida por nós, ele orou da seguinte forma: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai nos santificar. É a palavra de Deus que vai nos fazer andarmos afastados do caminho mau. Se você quer vencer o pecado, você tem que encher o seu coração da palavra de Deus. Versículo 103. Esse texto também nos fala que Deus, através da palavra, nos dá alegria e nos dá proteção. Olha que texto. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca.
Como as tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. Nós estamos lá em casa, num processo aí de reeducação alimentar. Luciana, as crianças, a gente tem procurado comer de uma forma mais saudável. E que diferença faz quando você troca alguns alimentos, alguns hábitos, por hábitos e alimentos diferentes. Então, uma das coisas que a gente cortou é o açúcar. Por exemplo, o meu café eu tenho tomado agora com a canela. Um pouquinho de canela, você não sente falta do café. No início foi fácil, né? A gente começou esse corte com adoçante, agora cortamos o adoçante também, então a canela. Bianca e Otávio já estão usando o mel. Algumas vezes eu pego o mel, né, para poder voltar a sentir o gostinho do açúcar. Mas que gostoso o mel, não é? Que gostoso o açúcar e as coisas que são doces. E o autor aqui está dizendo que aquilo que ele mais considerava como doce ao seu paladar era a palavra de Deus. Sabe o que ele está usando aqui? A expressão de que ele se deleitava em ler a palavra de Deus. E sabe o que é deleite na Bíblia? O deleitar-se no Senhor é você ter prazer em Deus, ter prazer na palavra de Deus, é você ter alegria de ter esse momento com Deus. Talvez você tenha alegria e prazer em fazer tantas coisas, né? Nessa listinha você colocaria tantas coisas, mas a palavra de Deus não entraria. Ou ficaria lá se der um tempo, se eu conseguir, né, se dia corrido, se sobrar um tempinho eu leio a Bíblia, eu oro. Não, ele tinha prazer em ter isso. Sabe quando você come aquele prato preferido seu, ou aquele sorvete, ou aquele doce, aquela sensação que você sente gostosa de estar comendo aquele prato gostoso, aquele doce gostoso, era essa sensação que ele tinha quando ele estava com Deus. Ele se sentia alegre, feliz. Ele queria sentir isso todos os dias. Ele se deleitava em Deus. Quando você está saboreando aquele doce, aquele sorvete, aquela coisa que você mais gosta, o próprio cafezinho, você não quer mais que aquele gostinho, aquela sensação acabe. Isso é se deleitar. Deus quer que a gente se deleite nele, que tenhamos prazer em buscá-lo, em adorá-lo, que tenhamos sentimento de gratidão a ele todos os dias. Nossa felicidade não pode estar somente em coisas perecíveis, justamente porque elas perecem, elas acabam. Mas a palavra de Deus, o tempo de comunhão com Deus é algo muito mais especial do que coisas perecíveis, do que coisas passageiras. Por isso ele diz, olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. São muito mais doces do que o mel à minha boca. Quão doces são. Como tem sido para você esse tempo de leitura da Bíblia? Algo pesado, difícil, cansativo? Peça a Deus, Senhor, que esse seja um tempo agradável. Abre os meus olhos para entender quando estiver lendo a tua palavra. Senhor, que de fato esse tempo de comunhão seja um tempo onde eu possa de fato sentir prazer, alegria. E por que ele sentia isso? Porque ele sabia que a palavra daria para ele sabedoria, compreensão, discernimento, orientação. Versículo 104. Pelos teus mandamentos, por meio dos teus preceitos, eu alcanço o entendimento e rejeito, odeio todo falso caminho ou toda vereda da falsidade. Não tem como a gente suavizar essa afirmação. Ele começa essa estrofe dizendo que ele amava a palavra de Deus e termina a estrofe dizendo que ele tinha ódio de tudo aquilo que era contrário a Deus e a sua palavra. O que ele está nos ensinando é: amar a palavra de Deus é se comprometer em conhecê-la, em estudá-la, em praticar em nossa vida, em obedecê-la. E quando a gente faz isso, significa que a gente vai deixar de lado, a gente vai odiar, a gente vai rejeitar tudo aquilo que contradiz a sua palavra, os mandamentos de Deus, porque não tem como andar os dois juntos. Amar a palavra de Deus é se comprometer com ela, é abandonar uma vida que é distante e afastada daquilo que Deus nos pede. Comportamentos e hábitos
de pessoas ímpias, de pessoas que não seguem a Deus. Significa fugir do conselho dos ímpios, sair do caminho dos pecadores, não se assentar mais à roda dos escarnecedores, é buscar a sabedoria de Deus. O salmista não está dizendo que ele odiava, ele tinha ódio das pessoas falsas, né? Porque se ele estivesse dizendo isso, não sobraria mais ninguém para amar, né? Ele não está falando que ele tinha ódio das pessoas falsas, ele tinha ódio e rejeitava o caminho falso. O caminho falso. Todo pensamento, todo movimento, toda ideologia, toda teologia, toda religião, toda cosmovisão que se mantém fora e não se conforma perfeitamente com a palavra de Deus. Tudo aquilo que está fora dos mandamentos do Senhor, ele rejeitava. Ele deixava de lado, porque ele queria orientar a sua vida somente através da palavra, que era a verdade, que é a verdade. Simplesmente, manter-se à distância não é suficiente. Devemos virar as costas para essas coisas, correr longe dessas coisas. Muitas coisas que querem tirar o povo de Deus da direção correta, da vontade de Deus, e a gente tem que tomar cuidado. Então, quando você estiver no YouTube procurando alguma coisa, ouvindo alguma coisa, querido, não é tudo que está ali, que fala de Deus, ou que fala de igreja, que é correto, que é bíblico, que você pode encher o seu coração daquilo, se alimentar daquilo. Então tome muito cuidado com o que você ouve, com o que você permite estar na sua mente, no seu coração, com o que você lê. Não pode estar fora daquilo que a palavra de Deus nos instrui, nos orienta. Por isso ele diz, eu quero ficar firme nos teus mandamentos, porque os seus mandamentos me dão entendimento, me dão sabedoria, mas eu rejeito tudo aquilo que é do falso caminho. Tudo aquilo que me afasta de ti. Eu não quero nada na minha vida que roube a glória do Senhor. Eu quero totalmente o Senhor e somente o Senhor. E eu e você? Amamos a palavra de Deus? Temos meditado na palavra de Deus? Será que a gente tem sido muito mais sábio do que as pessoas que não são dirigidas e direcionadas pela palavra nos dias de hoje? Será que a gente tem permitido a palavra de Deus nos dar essa sabedoria, esse entendimento? Como as pessoas hoje estão vendo esse momento que nós estamos vivendo? Como eu e você que temos as promessas de Deus estamos vendo esse momento? Da mesma forma? Tendo o mesmo comportamento, as mesmas atitudes? Não, querido. Na palavra de Deus a gente vai ver que não adianta a gente se desesperar. Que a gente pode confiar. Que a gente tem um refúgio. A gente tem um Deus que cuida de nós. E que a gente não precisa ter medo da morte. Então a palavra de Deus vai trazer isso para nós. Você tem vivido em santidade? Tem sentido esse deleite, esse prazer de estar na palavra de Deus e na presença de Deus? Através da palavra você tem buscado sabedoria? Talvez você tenha buscado muito a questão da inteligência, de ser inteligente, em conhecer muito sobre várias áreas dos estudos. Isso é importante, mas ser inteligente é diferente de ser sábio. Tem muita gente que é inteligente, fera em muitas coisas, em muitas disciplinas, em muitas áreas da vida, mas não sabe resolver um conflito familiar. Diante de qualquer crise já pensa em tirar a vida, porque só a inteligência não é suficiente. A palavra de Deus nos dá sabedoria, que é o discernimento de saber reagir e como reagir diante das circunstâncias da vida, porque ela nos dá essa direção, ela nos dá esse norte. Ela é a palavra viva de Deus. Não é qualquer livro que você lê e que fala ao seu coração e daqui uma semana você lê a mesma mensagem. A Bíblia não é assim. A cada dia ela fala algo diferente no nosso coração. Ela mexe conosco. Ela nos convida a um confronto, a mudanças. É por isso que muitas pessoas rejeitam. É por isso que esse livro é tão perseguido. É tão deixado de lado. Porque quando a gente lê ele, como o salmista lia, tendo esse amor, essa dedicação, sendo de fato devoto, comprometido com esse texto, ele estava pronto a fazer as mudanças, a odiar o caminho, a deixar de lado, a rejeitar tudo aquilo que não era de Deus.
Diferente da gente que muitas vezes quer ter compromisso com Deus, quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer que Deus peça para a gente fazer nenhuma renúncia. Deixa Deus, deixa eu caminhar desse jeitinho aqui. Não, querido. Ame a palavra do Senhor. Estude essa palavra, leia este livro, porque é nele que nós vamos ver Jesus sendo apresentado como nosso Salvador e o nosso Senhor. Que o Senhor faça de você uma pessoa que ama a palavra de Deus, para que diante dessa realidade que nós estamos vivendo, quando alguém vir conversar com você sobre todo esse tempo que estamos vivendo, você não compartilhe só notícias que você está vendo na TV, mas você fale uma palavra de Deus para ela. Olha, a gente está vivendo tempos difíceis sim, mas a palavra diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Você pode se refugiar nesse Deus que está presente comigo e pode estar com você também. Se você estiver cheio da palavra de Deus, meditando nessa palavra, com a sua mente cheio da palavra, você vai ter como responder a todos aqueles que lhe pedirem a razão da sua esperança. E Deus quer que a gente viva assim. Vamos nos colocar em pé. Que nessa manhã a gente possa dizer: Senhor, obrigado por sua palavra. Ela é um grande tesouro e um grande presente para mim. Obrigado a Deus, porque é através dela que o Senhor me ajuda. Me ajude a utilizar esse tesouro, esse presente como inspiração para a minha vida todos os dias, porque é ela que mata minha fome e minha sede. Senhor, que ao meditar na sua palavra eu possa de fato guardar no coração e na mente tudo aquilo que o Senhor quer. Me dê sabedoria, discernimento, compreensão, para mim poder me comportar e agir nesses dias da maneira como o Senhor quer e não da maneira como eu acho que tem que ser. À medida que eu me detenho nas tuas palavras, Senhor, que eu possa crescer, que eu possa ser um discípulo melhor, que eu possa ser alguém que de fato abra minha boca, não para falar qualquer coisa, mas para falar das boas novas e das promessas poderosas do Senhor, para aqueles que estão ao meu redor. E por que vamos conseguir isso? Porque nós temos um Deus todo-poderoso, que quer que a gente dependa dEle, confie nele. Um Deus que nos ama, e por nos amar tanto, nos deixou este livro que nos orienta. Esse livro, a palavra de Deus, que nesses dias de tantas dificuldades, e naqueles dias de angústias, você lê, e a leitura, o ouvir Deus falando com você, enche o seu coração de alegria e de esperança. Esse Deus que nos ama, ao ponto de nós podermos declarar hoje: Senhor, somente o Senhor é Deus, não há outro. Somente o Senhor dá instruções claras a respeito do que precisamos fazer, não há outro. Mas eu e você, como seu povo, precisamos nos manter firmes nessas orientações. Oh, como eu amo a tua palavra. Ela é minha meditação todos os dias. Não há algo mais doce, mais agradável para mim do que estar na presença de Deus. E o seu poder está aqui para tocar nas nossas vidas. Vamos louvá-lo.